Boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. 2 minutos ou mais. Essa é a nossa série Discipulado e o Felipe vai explicar como será a nossa dinâmica. Nós vamos ler algumas perguntas relacionadas ao tema e o pastor vai ler o versículo e vai dar uma explicação bíblica. Amém? Primeira pergunta é: por que o homem necessita de salvação? Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, como diz o texto. A importância de nós refletirmos sobre o que é pecado. Pecado é errar o alvo. Tanto pode ser por pouco, como pode ser por muito. Foi o que aconteceu lá no princípio, quando, em Gênesis, Deus criou Adão e Eva, um casal perfeito, e deu a eles uma ordem, mas eles desobedeceram. A desobediência foi o pecado, e foi esse pecado que entrou em nossos corações, e hoje nós necessitamos da nossa salvação por conta dessa falha, ou melhor, desse pecado que Adão e Eva cometeu, e nós já nascemos sobre esta herança também do pecado da desobediência. Segunda pergunta: para que Jesus veio ao mundo? Lucas 19:10. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus desceu da sua glória, 100% homem, 100% Deus, e a sua maior missão e a missão mais importante era trazer a nós a importância de conhecermos a Ele e confessarmos Ele como o único Salvador das nossas vidas. Por isso, aqui, a resposta é: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Essa foi a missão de Jesus aqui na terra, nos dar a oportunidade da salvação por intermédio dele. E ele mesmo nos ensinou sobre isso quando ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Terceira pergunta: como Cristo realizou esse propósito? Romanos 5,8. Porém Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. 1 Pedro 2,24. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. 1 Pedro 3,18. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo realizou esse propósito quando ele veio ao mundo com a única missão: salvar e buscar aquele que se havia perdido. O homem sem Deus jamais o encontraria. Por isso, Jesus foi a ponte que ligava o homem de volta a Deus. Havia um precipício, um abismo. Deus poderia transitar, mas o homem não. O homem não conseguiria jamais chegar a Deus. E então, Jesus vem para essa missão, para fazer a ligação dessa ponte, e nós pudéssemos agora ter acesso ao Pai através das nossas orações, através dessa comunhão, por intermédio de Jesus Cristo. Concluindo então nessa aula, a primeira pergunta disse: por que o homem necessita de salvação? O homem necessita de salvação porque todos pecaram em Adão. 2. Para que Jesus veio ao mundo? Jesus veio ao mundo para buscar aquele que estava perdido. Em obediência a Deus, Jesus morre para dar um novo caminho ao homem. 3. Como Cristo realizou esse propósito? Jesus realiza esse propósito através do sacrifício dele na cruz, morrendo em carne e ressuscitando ao terceiro dia. Foi dessa maneira que Jesus restabeleceu o relacionamento entre o homem e Deus. Um forte abraço, pastor Aristides. Até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.